Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Animados para a nossa live? Já já o Instagram vai avisando aí que estamos ao vivo, que estamos começando, prontos. Meu nome é Isa Valadão, Isabela, Isa para os amigos. E eu fui convidada pela Porto Belo para estar aqui para bater esse papo incrível com vocês sobre sustentabilidade e porcelanatos. E aí, antes de mais nada, já quero pedir para vocês irem colocando perguntas, dúvidas, curiosidades para a gente responder ao longo dessa live. Eu estou muito feliz, eu sou engenheira civil e estar aqui num espaço que eu admiro muito, que eu admiro a criatividade, admiro os produtos, a qualidade. Estar aqui para falar de sustentabilidade, para mim é uma honra, um prazer dividir esse momento com vocês. Então, antes de mais nada, eu vou colocar aqui, porque eu aprendi, gente, eu aprendi esses dias a fixar o comentário, né? Então, eu vou escrever aqui o tema da nossa live, prazer, JP Brasil. Prazer todo mundo, gente, sejam todos muito bem-vindos, tá subindo muito rápido, eu não consigo ler tudo, tá? Então, as dúvidas, eu tenho uma equipe maravilhosa da Porto Belo me ajudando, então podem ir anotando todas as perguntas que as meninas, que é uma equipe feminina, vai me ajudar a responder para vocês, tá? Peraí que eu vou escrever aqui, Jesus, só porque eu falei que eu aprendi, né? Não tô conseguindo escrever, gente. Mas vamos lá, não tô conseguindo escrever, vou deixar sem escrever mesmo, tá? Tem jeito. Vou deixar sem escrever. Arquitrends está aqui, muito bom. Então, olha, o tema de hoje é por que o porcelanato é sustentável? Vocês sabem me dizer por quê? Todo mundo que está aqui gosta de porcelanato da Porto Belo, provavelmente usa, tem um monte de arquiteto aqui entrando, né? Especifica o porcelanato para as suas obras ficarem mais bonitas, para trazer a parte da natureza para dentro do ambiente. Agora a gente tem falado muito de arquitetura saudável, né? Desse bem-estar que os revestimentos ajudam a gente, principalmente nesse momento de quarentena, de reflexão, de introspecção, né? E por que ele é sustentável? Vocês sabiam que ele é sustentável? Queria saber se vocês sabem por que ele é sustentável. E aí eu separei alguns itens aqui para falar com vocês. Eu sou professora, acabei nem falando, né? Eu sou professora universitária, dou aula na UF, na Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, fica em Niterói. Dou aula para futuros engenheiros civis. E já tenho 13 anos de docência, 18 de engenheira. E gosto muito do que eu faço, eu trabalho exatamente com materiais de construção sustentáveis. Muita gente relaciona sustentabilidade com parede verdinha, só com a natureza vindo para dentro da habitação, da construção. E não é só isso. Ser sustentável, para um material ele ser sustentável, ele precisa ajudar no ciclo de renovação da natureza. Você já tinha parado para pensar nisso? Porque quando a gente usa materiais naturais, dependendo da maneira que ele é retirado da natureza, o que a gente chama de processo de extração, essa maneira ela fica muito prejudicial, impacta muito a natureza, o que a gente chama de passivo ambiental. E aí quando destrói, quando agride a natureza, isso não é legal e isso consome muito recurso natural, muito recurso energético, e isso não é sustentável. Não significa que não dá para usar material natural dentro da habitação. Dá para usar sim, a gente consegue, a gente usa materiais, vocês aí arquitetos, né? Melhor do que eu, engenheira, conseguem especificar. Eu tô aqui me ajeitando aqui, que eu mudei a mesa hoje de lugar. E o pé da mesa, né? Que é aquelas mesas, eu não sei falar o nome, um tripézinho com a madeira. Nós mudamos aqui, eu fiquei meio sem lugar para botar o pé, mas tudo bem. Então vou ficar dançando aqui, vocês não se incomodem, não. E aí, quando eu trato dessa extração, esse revestimento ele fica mais sustentável. Por isso é que a gente fala que porcelanato é sustentável. A gente compara o porcelanato, por exemplo, com mármore,
que é lindo, todo mundo acha bonito, gosta, combina com as coisas, né? Mas o seu processo de extração é altamente prejudicial para a natureza. Vocês sabiam que aquelas placas grandes de mármore, elas são retiradas do solo e elas são retiradas na vertical? Elas estão presentes na natureza em profundidade. Significa que eu tenho que cavar, fazer um buraco bem grandão lá embaixo para poder retirar isso. Quanto maior esse buraco, quanto maior essa profundidade de retirada de material, mais solo eu tô tirando, mais eu tô mexendo ali naquele ambiente e maior vai ser o buraco. Depois que eu tiro essa pedra, o que fica ali, né? E aí, esse processo de extração de pedra natural, ainda, Brasil e mundo, tá? Ainda não é um processo muito industrializado, não tem como ser. É muito in loco, né? É muito ali no local e você não consegue ter uma padronização desse processo, né? Seja das ferramentas, seja do maquinário, é tudo muito ainda... Não tem como atualizar tanto além do que já foi, assim, um maquinário mesmo que é pesado, sabe? E isso ajuda na perda de material. O que significa isso? Significa que aquela pedra linda, a gente quer colocar a pedra na pia, né, para fazer bancada, para fazer aquela roda-banca, ou para fazer mesa, seja lá qual for o uso do mármore, falando do natural, tá? A gente quer que ele seja inteiro, grande, quanto maior, melhor, né? E aí ele se quebra muito. Na hora que se quebra, na hora que parte, não tem como colar e ficar legal. E aí essa perda ao longo, inclusive, do caminho, lá do ponto de extração da matéria até o uso, também se perde. Tem algumas pedras que chegam a se perder metade, 50% entre o ponto de extração até o ponto de uso, é muita coisa. E aí o porcelanato vem para melhorar essa situação e eu gosto muito de falar disso porque a gente retira, as fábricas de porcelanato, né? No caso eu tô aqui de visitante, então é a gente mesmo. Então a gente retira o material particulado, né? Seja o solo, seja... eu esqueci o nome dos componentes lá que fazem o porcelanato, mas eles também são retirados do solo num processo diferente desse de extração de pedra. E aí, o que acontece? As empresas que são organizadas, que são estruturadas, que têm essa consciência em sustentabilidade, ela vem e faz todo o controle na retirada desse material e ainda renova a área após essa extração. Lembra que vai ficar um buraco? Mesmo tirando um solo particulado, fica buraco também. E aí a empresa vem e traz essa sustentabilidade de renovação, dá um renovo, uma outra utilização para essa área. Isso é sustentabilidade. E aí pega esse material, é igual fazer bolo, gente. Bolo tem vários componentes soltos, diferentes, né? E aí para fazer porcelanato, você junta, faz uma massa única. E eu fui lá na fábrica da Porto Belo, adorei, em Tijucas. E eu vi esse processo de pertinho, né? Eu até brinquei que eu vi o verdadeiro porcelanato líquido, né? Porque ele é misturado todo, ele fica bem quase que líquido mesmo. Depois vai pra forma e vai pro forno. É bem igual fazer um bolo mesmo. Então, mistura-se todas esses componentes de forma... Aí cada porcelanato, cada tipo de porcelanato, aí tem a receita diferente. É igual bolo de chocolate, bolo de laranja... Mais ou menos assim, tá? Pra todo mundo entender. E aí, esse porcelanato vai pro forno para ele ficar duro, para ele endurecer. E receber aquelas características que cada porcelanato tem. Esse forno também ele faz parte a sustentabilidade dele, porque ele tem insumo energético. Queima material para poder gerar o calor, né? Tem ali o consumo de uma energia, um material ali energético que vai alimentar esse forno. E aí esse forno, ele tem um rendimento bacana. Ele não perde calor. Sabe quando a gente coloca o bolo no forno para cozinhar
e se encostar no forno ele tá quente, ele queima. Isso porque o fogão, o forno acaba perdendo, é natural esse processo ainda nos eletrodomésticos. Acho que os mais modernos já conseguiram ter um rendimento quase que perfeito, mas ainda não tem isso. Então se perde muito calor nesse processo. Muitos fornos ao longo do tempo, dos anos passados, também aconteciam isso para porcelanato. E hoje, pelo menos na fábrica da Porto Belo, o rendimento desses fornos é excelente. Então eu diminuo a perda de calor de dentro do forno para fora. O que isso é bom? Eu preciso de menos insumo energético. Menos energia, menor consumo da natureza, maior a sustentabilidade. E aí, tem um monte de gente aqui falando um monte de coisa. A gente já falei que eu não tô conseguindo acompanhar, mas eu vou parar aqui um pouquinho para ver. Então tem a engenheira Larissa falando que, nossa, que lindo, não sabia disso. Isso é importante, engenheiros civis, arquitetos, designers. É importante a gente saber de onde que vem o produto que a gente usa e por que escolher um produto em detrimento de outro, uma marca em detrimento de outro, uma coleção em detrimento de outra. Existem coleções que ainda substituem parte dessa matéria, desse material que faz a massa do porcelanato, substitui por resíduo. Lá na Revestir eu fiquei encantada com os briquetezinhos que tinham ali uns pedaços de vidro na sua massa da coleção Color Body. Se eu não me engano, o nome é esse. Me perdoa, menina, se eu estiver errado. E aí, esses vidrozinhos deram um toque todo especial e ainda é uma maneira de diminuir, por um lado, o uso de matéria-prima da natureza e diminui, do outro lado, a disposição de resíduos na natureza também. Que resíduos sólidos é um grande problema. É o lixo. Então, toda a nossa atividade, toda atividade do ser humano gera lixo, né? E a industrial não é diferente. Então, quando a atividade industrial consegue diminuir essa perda, consegue diminuir a geração de resíduo, ela também faz sustentabilidade. E aí, por isso também que o porcelanato é sustentável. Porque lembra aquela perda que eu falei que acontece da ponta de extração de uma pedra de mármore, por exemplo, até o momento da sua utilização? Então, isso não acontece no porcelanato, porque se o porcelanato quebra em qualquer momento da sua fabricação, ele volta para o processo de fabricação como insumo. Então, eu vi isso acontecer lá na fábrica e eu achei fantástico. Eles têm um controle rigoroso de qualidade. Eu lembro que tinham, inclusive, o que me chamou muita atenção, profissionais do sexo feminino prestando atenção. E eu lembro que eu fiquei parada, até atrasei a equipe que estava fazendo visita. Eu lembro que eu fiquei parada, prestando atenção como que aquela moça conseguia identificar uma diferença entre uma peça e outra. E ela conseguia pelo som da batida lá, para saber como que estava ali aquela peça, porque aí tem a parte de padronização, se ficou homogênea a mistura ou não, sabe? É um controle de qualidade pós-fabricação, pós-cozimento. E aí eu vou fazer o paralelo com o bolo de novo. Eu não sou muito boa na cozinha, né? Então, eu geralmente prefiro fazer bolo de massa pronta, porque ela já vem misturada, dá uma crescida. Eu tô falando baixo como se ninguém fosse ouvir. Eu tô com um monte de gente me ouvindo, né? Mas tudo bem. Vocês não contem pra ninguém. Mas teve uma vez que eu resolvi fazer o bolo. E aí eu não misturei direito. E o que aconteceu? Ficaram umas bolinhas de farinha de trigo no meio da massa. Era um bolo de chocolate com umas bolinhas brancas. Eu devia ter passado na peneira, né, a farinha de trigo, e ficou com as bolinhas. O bolo não ficou tão bom, né? Pode acontecer em alguns processos de fabricação que em algum momento alguma desses materiais não se misturem tão bem. E aí tem o controle de qualidade. Isso quase não acontece, principalmente na fabricação do porcelanato, porque a gente tem controle de temperatura e pressão muito elevado. Nessa mistura ele quase que fica fluido, então quase não tem esse problema. Mas se passar alguma coisa, esse controle de qualidade, aquela moça que eu vi lá,
segura. Eu achei isso fantástico. E aí, ou muda o padrão ali da peça, ou essa peça volta, se ela se quebra e tal, ela volta lá para o início do processo. E isso é sustentabilidade, porque eu evito de ter a geração de resíduo. E aí, deixa eu ver esse pessoal falando. Muito legal entender toda essa dinâmica. Eu acho também. Qual a melhor forma para limpeza de porcelanato? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre limpeza. Não sou expert de limpeza, mas aí eu posso contar aqui com a ajuda dos meus universitários aqui para ajudar um pouquinho. Porto Belo de Campinas precisa dar mais apoio aos clientes. Porto Belo de Campinas, vou passar essa dica. Eu acho que é esse momento agora que a gente está vivendo, né, Geisa? Mas passa porque eles são super atenciosos. E isso é bem interessante. Eu vou deixar para as meninas verem quais as perguntas que vão ter. E vou passar aqui. Sabe o que eu queria falar para vocês? A gente tá falando de sustentabilidade. Eu adoro as lastras. Eu já vou falar das lastras para vocês. Alguém sabe o que é? Fala aqui para mim. A Porto Belo ganhou, essa semana, eu acho que foi ontem, o Prêmio de Destaque em Sustentabilidade 2020. Olha só que interessante. Com o case exatamente do projeto Lastras. Já conto para vocês. Quem me acompanha no meu Instagram, Isa Valadão, Isa com Z, ou aqui na Porto Belo, viu durante a Revestir o lançamento das lastras, o que é aquele negócio que é incrível, eu acho fantástico. E esse prêmio aqui, só para eu terminar de falar, é da ABF, Associação Brasileira de Franchising. Então, eu acho significativo ter dentro da indústria prêmios que exaltem a sustentabilidade, exatamente porque incentiva cada vez mais termos produtos, termos materiais que vão respeitando a natureza e que vão garantindo essa sustentabilidade do ciclo, porque ser sustentável é muito mais do que muita gente fala por aí. Ser sustentável é garantir que a gente vai ter material, matéria-prima para usar ao longo do tempo. Ser sustentável é ter maior durabilidade. E aí, por que o porcelanato é sustentável? Mais um item dele é exatamente porque ele dura mais do que as pedras naturais. A pedra natural, alguém perguntou aqui de limpeza, né? A pedra natural, muitas vezes mais porosa, ela absorve produtos e se mancha com maior facilidade. E aí perde a resistência com maior facilidade. A resistência é a capacidade de não se quebrar, por exemplo, né? E aí, uma outra coisa que eu queria falar com vocês, dentro ainda da questão das pedras naturais, é uma coisa que eu acho linda, são os veios, né? A gente tem uma pedra branca, aquele mármore calacata. Eu tô aprendendo, viu, arquitetos? Eu tenho os meus ex-alunos arquitetos que falam que eu já tô fera nos nomes, né? Porque isso não é muito comum para os engenheiros. E aí tem aquele mármore calacata com aqueles veios lindos, né? E vocês sabiam que elas são mais caras, as pedras, pela formação dos veios, né? Acho que vocês sabem disso. E exatamente os veios, gente, eu tô falando assim, tô suando, acabei até ligando o ar-condicionado, mas tô suando. Acho que é emoção de estar aqui com vocês, feliz da vida. E nesses veios, é nessa área que essas pedras são menos resistentes. Ou seja, é nesses veios que a pedra tende a quebrar. Então, às vezes, ela não se perdeu em nenhuma parte do processo, mas na hora da instalação, na hora do recorte ali, se for para uma cuba, na hora do recorte numa área de roda-banca ali, ela simplesmente se quebra e aí você perde todo o material. Olha que doideira, que loucura. E no porcelanato isso não acontece. Essa resistência, ela é homogênea em toda a pedra. Então, na hora que a gente garante que um produto não vai se quebrar, não vai se partir na hora da instalação, isso é ser sustentável. Na hora que se garante que um produto vai durar mais sem manchar, também é sustentável. Ninguém quer tomar banho num banheiro que tenha mancha de umidade. Assim como acontecia com as pedras cerâmicas, até bem pouco tempo atrás, tem pessoas que ainda têm pedras cerâmicas instaladas
algumas qualidades por conta da não homogeneidade dessa massa, lembra do bolo? Dessa massa, o que acontece? A umidade, a umidade que vinha por baixo acabava florando ali e manchando a pedra. O porcelanato não acontece isso, porque ele é mais homogêneo, a sua massa, o seu miolo é mais homogêneo. No entanto, a única parte, e eu acho que não tem nenhum que seja diferente disso, a única parte que é realmente impermeável é aonde a gente vê, né? Digamos, eu tô com meu professora, né, escreve, então digamos que essa aqui é a base que a gente vê, né, assentada do porcelanato, só essa base aqui que é impermeável, as outras não, por isso que precisa do rejunte, da argamassa certa. Então, colocando tudo da maneira certa, do jeito certo, se consegue ter essa vida útil ainda mais prolongada. Já chegou aqui para mim 4 mensagens, e aí estão me perguntando aqui o seguinte: todo porcelanato é sustentável? Todo porcelanato é sustentável? É sim. É sim, porque eu tô falando do processo em geral. Eu não tô falando para vocês de uma marca específica, apesar da gente estar aqui, né, no espaço da Portobello, no Instagram da Portobello, mas o processo de fabricação, sim, puro e simples, do porcelanato em relação à pedra natural já é sustentável. Aí agora eu posso fazer um adendo, né? Existem fábricas que tomam um cuidado maior do que outras. Então, a gente tem fábricas que cuidam melhor do seu processo, fazem um processo que a gente chama de um processo mais limpo, um processo mais fechado. O que quer dizer isso? Gastam menos água no seu processo, no ciclo, né? Porque, por exemplo, para fazer porcelanato você precisa de água, né? Ali no corte, muita gente consegue associar isso que eu vou falar, assim, na hora que corta o porcelanato, você tem que ter água ali, né, para ajudar nesse processo. Então, você tem dentro da fábrica vários processos que utilizam água. Utilizam água de insumo, né, utilizam água para diminuir temperatura. Então, você tem uma utilização de água. Mas quando você consegue fazer essa utilização de água ser fechada, o que é isso? Ela é utilizada onde ela tem que ser utilizada, a gente não precisa falar disso hoje, daria só uma live só disso. E aí depois ela segue para um segundo local, onde ela é tratada aí dentro da fábrica. É tratada e é recolocada de novo, uma água reciclada, né? E isso é muito importante, porque esse processo começa a ser fechado. Significa que essa empresa, ela tá deixando de mandar água suja, água com algum elemento químico do processo, porque se usa, para o rio mais próximo, e tá deixando também, olha, são duas coisas, ela deixa de enviar água suja e deixa de utilizar água limpa do sistema de abastecimento de água. Então, são em dois lados que se ganha. É um ganho financeiro para a indústria e é óbvio que ela repassa isso para todo o seu processo e aí consegue. Isso também é sustentabilidade. Consegue dar maior valorização para o colaborador, dar maior valorização para a marca, para o elemento que ele está fabricando. Então, isso tudo é sustentabilidade na hora que você mantém isso tudo no processo. Eu estou falando de água. Agora, a mesma coisa pode se falar de energia, de conta de energia, de reaproveitamento energético. Lembra que eu falei lá do forno? Então, isso é um ponto. Tem vários outros pontos dentro da fábrica que você consegue também eliminar esse processo de energia. E aí, todos os insumos, se você consegue organizar de maneira mais fácil, dona de casa, arquiteto e engenheiro, né? Todo mundo consegue evidenciar que uma lista de compras é importante. A dona de casa, se não faz uma lista de compra antes de ir para o mercado, compra demais, compra de menos e gasta demais, né? Porque sempre fica uma coisa sem comprar e a gente sempre gasta mais do que pretendia. Aí o engenheiro, na hora que tá fazendo a lista de material para obra, quantidade de porcelanato, quantidade de fios elétricos, quantidade de cimento que vai se comprar. Se não se organizar, se não souber comprar, isso
vai acabar se perdendo. E outra, se não souber organizar dentro da obra, esse produto, um saco de cimento, por exemplo, vai estragar e aí tem que comprar de novo. Na fábrica, na hora que se organiza todo o processo e sabe a colocação de cada um e consegue otimizar isso também é sustentabilidade. Por que eu tô falando isso tudo? Porque eu tô lembrando que agora nem estava programado falar isso pra vocês, mas foi muito bacana a visita lá na fábrica da Porto Belo e ela é uma fábrica ainda mais sustentável do que muitas outras. E aí, na hora que a gente fala das lastras, a gente aumenta ainda mais essa sustentabilidade. Por quê? Porque você tem um elemento único, grandão. Lastra é um porcelanato gigante. Gigante. Depois corre aqui nos destaques da Porto Belo, que tem lá as fotos, os vídeos da Revestir. Vocês vão ver lá, vocês vão me ver lá, inclusive, porque eu fiquei realmente, assim, encantada com esse processo de material bem grandão, sabe? E aí você consegue usar como revestimento, você consegue usar em móvel, é a porcelanataria sustentável. Espero ter falado certo esse nome, que pra mim é um trava-língua. Coloca mais pergunta aqui, gente, coloca mais pergunta aqui, que eu tô vendo que vocês estão escrevendo de novo. Vamos. Deixa eu ver, acho que chegaram, ó. Sobre limpeza de porcelanato. A Porto Belo tem vários vídeos no YouTube sobre limpeza. E isso eu fico mais segura de pedir para vocês irem lá no YouTube da Porto Belo para poder ver isso, porque eu sou engenheira civil, né, gente? Apesar de eu ser dona de casa também, a opinião de um técnico, de alguém especialista, é mais importante. Então, vai lá e vê. Mas eu sei que tem produtos que devem ser usados com mais atenção no porcelanato, apesar do porcelanato ser menos poroso do que a maioria das outras pedras. Então, essa parte de material químico, né, que vai ali agredir, ela fica um pouco melhor. Então, acaba ajudando na manutenção. A manutenabilidade. Gente, eu me enrolo com essas palavras mais longas, né? Mas a manutenção dessa residência que tem porcelanato, com certeza fica melhor. O que são os revestimentos em grandes formatos? O próprio nome já diz, é outra pergunta aqui. O próprio nome já diz, é o porcelanato grandão. Antigamente a cerâmica... Gente, já são 3h30, já estamos na metade da live. Ai, Jesus! O porcelanato grandes formatos é grande, grandão. Mas vamos lembrar as cerâmicas, o azulejo. Eu, quando era pequena, eu lembro do banheiro da casa da minha avó, daqueles azulejos pequenininhos, 10, 15 centímetros de largura, né, quadradinhos. Tem aqueles metrô também, agora até voltaram, né, são o retrozinho, e eram só eles que tinham. Hoje é tendência a usar, fica bonito, essa mistura, né? A galera aí da arquitetura gosta, e eu também gosto, só que eram só eles, né? Agora não, agora as cerâmicas depois foram evoluindo, com tamanhos até 50 por 50, né? Mais ou menos, 60 por 60 acho que também tinha, alguns eram os mais tops, e depois o porcelanato veio em função exatamente do seu processo de fabricação, com temperatura mais controlada, mais elevada, a pressão ali também para dar essa homogeneizada no processo, permitiu que as peças ficassem maiores em função da sua resistência. Antes não era possível fazer porque elas se quebrariam, elas não tinham resistência suficiente. Aí agora elas conseguem ficar maiores e elas foram crescendo, igual aquele bolo que cresce, caramba, muito mais, porque chegaram no tamanho das lastras. Então hoje um tamanho normal de porcelanato quadrado é de 60 por 60. Tem aquelas faixas que eu bem não sei, eu acho que é 20 por 80, 20 por 60. Depois, vocês devem saber isso melhor do que eu, né? Que a parte de especificação já não é muito a minha praia. Mas aqueles que fazem a madeira, né? Que remetem ao revestimento de madeira, que são aqueles mais compridinhos. Mas, de maneira geral, vamos falar de quadrado, que é mais fácil. 60 por 60 é o menor tamanho, né? E aí
de 90, de 1,20, de 2,40 e foi crescendo até chegar nas lastras, que são mais de 3 metros, se eu não me engano, 3 metros. Alguém da Porto Belo, se tiver me ouvindo, coloca pra mim quanto que é aqui, pode me mandar pro computador, que aí eu consigo ver qual que é o tamanho das lastras. E aí foi crescendo muito, exatamente em função desse processo mais controlado, né? E na hora que eu uso tamanhos maiores, eu diminuo também a necessidade de manutenção e de uso de outros materiais. Eu tenho a necessidade de colocar uma argamassa em dupla camada, acima de 60 centímetros, que é aquela que eu boto na parede, no verso da peça, mas eu diminuo, por exemplo, o uso de rejunte. Por quê? Porque eu não vou ter mais encontro de peças. Se eu estou usando peça grandona, eu não vou ter ali aquele encontro de peças, não é verdade? E aí eu elimino o uso do rejunte aquele visual contínuo é o que muita gente gosta e quer ver. Outra coisa que me perguntaram aqui, o que mais me chamou a atenção no estande da Porto Belo, lá na Revestir, foram as lastras. Com certeza. Foram duas coisas que eu gostei muito. A linha Color Body, eu fiz inclusive uns destaques lá no meu Instagram. Quem não me segue, corre lá e vai me seguir, hein, gente? Que eu sempre falo desses negócios de técnicas, de materiais, falo de característica de materiais e principalmente da sustentabilidade dos materiais. Então, meu Instagram, Isa Valadão Isa, corre lá depois para me acompanhar, por favor, espero vocês lá. E aí lá tem umas fotos, uns vídeos que eu fiz do meu jeito assim de falar, sobre a linha Color Body mesmo, que eram vários elementos de vários formatos, várias texturas, e isso eu já aprendi que é legal nessas texturas diferentes. E aí o que unia todas elas era o tom, né? Era a cor dada no material. Então tinha uns tijolinhos, eu adoro parte de tijolinho, que tinham lá o vidro, né? Os pedacinhos de vidro, que era um reaproveitamento de resíduo ali dentro do corpo da massa daquele elemento ali, né? Então, isso eu gostei muito. E as lastras, eu gostei das lastras, o tamanho, que dá para fazer revestimento, dá para você revestir, né? Como se usasse o porcelanato, aonde você usa o porcelanato menor. Mas você também pode fazer, por exemplo, cabeceira de cama, você pode fazer mesa, né? Inclusive lá na Revestir tinha uma mesa ali num espaço maravilhoso, também com as lastras. E o que eles tiveram cuidado de mostrar para todo mundo lá na Revestir, e eu já vi isso na rede deles também, é mostrar que alguns formatos, eles cabem dentro do elevador, outros formatos precisam ser içados. O porquê essa informação é importante? Ó, as lastras tem de 1,20 por 2,40, mas tem lastras maiores, não tem? Do que de 1,20 por 2,40? É que as meninas estão colocando aqui pra mim no computador. E aí, por que é importante saber, gente, que a lastra cabe no elevador? Porque se você não morar em casa, tudo bem, não precisa se preocupar com isso. Mas em grandes cidades, você tem os prédios, tudo que sobe, tudo que vai pra casa da pessoa tem que subir pelo elevador. Alguns entregadores falam, inclusive, que não sobem escada. E quando a gente está falando de 5, 6 andares, já é uma coisa difícil. Agora, imagina 20, 30 andares. Não dá para subir de escada, né? Tem que subir de elevador mesmo. Então, é importante você saber aquilo que cabe. Isso também é a sustentabilidade da sua obra. Você vai economizar tempo, energia, saco, dinheiro, né? Então, ter esse cuidado é importante. A capacidade da fábrica tem lastras de 1,80 até 3,60. E aí foi apresentado lá na Revestir, eu lembro que tinha lastras enormes, as meninas colocaram aqui pra mim. Foi apresentado lá na Revestir essas lastras maiores, mas no portfólio ainda não estão. Por quê, gente? Lá na Revestir é um preview de tudo que vai ser lançado pela marca até nos próximos anos, né? Durante o ano todo e de repente até no ano seguinte. Mas tá ali como tendência, como o que os arquitetos e especificadores, eles podem contar da marca, né? Então, as meninas colocaram aqui, olha, disponível tá a lastra de 1,20 por 2,40, que cabe no elevador. E aí, a fábrica tem uma capacidade de fabricar maiores tamanhos ainda, porém, vocês vão ter que aguardar um pouquinho, sendo dos próximos capítulos que já tem. Qual o tipo de porcelanato ideal para garagens?
E aí, muito interessante isso. Porcelanato ideal, tipo de porcelanato ideal. Então, você tem aqueles porcelanatos que são polidos, que é aquele que tem aquele brilho mais intenso, e você tem o porcelanato que não é polido, que é o porcelanato... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Que não é polido. O brilhoso e o que não é brilhoso, né? O acetinado. O porcelanato polido você não deve de jeito nenhum colocar em garagem, mesmo que a garagem seja coberta. Inclusive, porcelanato polido você não deve colocar em áreas molháveis, boxe. Por quê? Porque o polido vai, na hora que molhar, ele tende a dar uma escorregadinha maior, né? Então, você não deve colocar em garagem, aberta. Agora, por que eu tô falando até em garagem fechada que não deve colocar aquele brilhosão? Exatamente porque ele vai marcar ali a roda do carro com maior facilidade. Então, para a garagem, é indicado aquele que não é polido, que é o... Ô, gente, eu esqueci o nome do que não é polido. Só tô com polido na cabeça e retificado. Mas retificado não tem nada a ver com a superfície. Retificado é quando um porcelanato ele tá certinho ali na lateral dele. É quando ele passa na retífica. Quando ele é cortado e as laterais dele ficam todas certinhas, né? E aí acaba que eu consigo dar um visual mais contínuo. Tem algumas pessoas, inclusive, que falam de maneira errada, que pede uma junta seca, né? Fala ali em junta seca. Na verdade, é a junta bem menorzinha, precisa ainda de rejunte, mas a gente pode fazer uma live depois só para falar de rejunte, dessas necessidades, que não é o caso aqui agora, mas o retificado ele precisa sim, mas é menor, né? Exatamente porque ele não vai ter essa variação na largura. E aí, eu queria pedir para natural. Isso, obrigada. Então, é o polido e o natural. Então, é o brilhosão e o que não tem brilho. É assim que vocês precisam especificar. Então, o acabamento do revestimento para garagem é o natural. E aí, gente, saber exatamente qual porcelanato usar, qual acabamento usar para a área que você está especificando, seja garagem, seja banheiro, seja área externa, é sustentabilidade também, porque evita acidente, porque evita você colocar um produto e depois ter que retirar. Eu já passei por isso, eu já tive em obras que teve que ser retirado, né? A gente vê aí, tem um monte de canal no YouTube, bacana pra caramba, que tá sempre falando isso e às vezes eles mostram, olha, eu especifiquei isso daqui e mesmo assim às vezes o colocador lá, o ladrilhista, acabou colocando de forma errada. Ó, graças a Deus ainda tava úmida a massa aqui, deu para mexer, deu para tirar, mas de qualquer maneira, sempre importante saber o seguinte: área molhada, nada de brilhoso. E área externa precisa de um olhar, um cuidado, um carinho mais especial. Então, se essa garagem, ainda respondendo a pergunta das garagens, né, que é a quinta aqui para mim, se essa garagem ela é descoberta, você precisa usar ainda o porcelanato que tem rugosidade, que é o porcelanato antiderrapante. Isso é importante. Por quê? Porque ele tem um coeficiente de atrito. Aí a professora falando, né? Física pura. Ele tem umas ondulações. A gente a olho nu nem consegue ver isso direito. Mas ele tem umas ondulações que na hora que molha, a água não deixa como se fosse uma pequena piscininha pra gente meter o pé e escorregar, né? E cair de bunda no chão. De bunda ainda vai ser bom, né? Bate a cabeça, machuca. É um pouquinho mais complicado. Então, cuidado com essa parte externa de uso desse porcelanato. Gente, mais dúvidas? Eu vou ver aqui se eu consigo ver alguma coisa. Apesar... Não consigo. Acho que o pessoal tá... Gente, obrigado. O pessoal falando das explicações. Falando de que... não respondi. Tá falando aqui que eu não respondi, espero que agora eu já tenha respondido, é porque eu demorei um pouquinho. Qual a envergadura de uma lastra de 3 metros? Não sei responder. As meninas estão me ajudando aqui, que tem
de uso externo, né? Falar o EXT, né? De uso externo para garagem, é isso mesmo. Adoramos saber sobre as lastras, grandes formatos, a envergadura de uma lastra de 3 metros. Não sei te responder isso, Laraurin. Eu vou escrever até aqui o seu nome, depois eu vou pesquisar e vou mandar lá no seu direct, tá? Laraurin. Tô escrevendo aqui, tá? Envergadura, eu não sei se as meninas também vão saber me responder, que isso é uma coisa mais técnica. Envergadura de 3 metros. Mas eu vou pesquisar e vou falar pra você, tá? Limpeza leve, não aprazível, gostei. Ai, gente, eu tô querendo mexer no meu mouse pra mexer aqui. Por favor, fala da sombra que ficou no piso. Ai, eu não ouvi, você deve ter falado lá na frente, Geisa, e eu acabei não vendo. Sombra que ficou no piso. O que acontece? Às vezes um piso mais claro, dependendo da argamassa que se usa, não tem nada a ver com porcelanato, tá? Dependendo da argamassa que se usa, do jeito que se coloca, tem esse problema técnico. Mas hoje a gente não veio aqui para falar disso, a gente veio aqui para falar de sustentabilidade, o porquê é sustentável. Eu sei que a Portobello tem feito várias lives com esses conhecimentos mais técnicos, tá? Apesar de eu estar tentando aqui responder vocês, já que vocês estão aqui contribuindo, e eu fico muito feliz com a presença de todos. Hoje a gente não é para falar muito dessa parte técnica, é para falar da sustentabilidade. E eu vou ver aqui as minhas anotações. Olha, eu falei, só para relembrar aqui o que eu falei, né? O porquê que o porcelanato é sustentável. Diminui o impacto lá na extração do produto, diminui as perdas nesse processo. Lembra que eu falei lá no início, para quem chegou depois, ó, que as pedras da extração até o momento que se usa as pedras naturais, a gente perde em algumas delas até 50%, ou seja, metade. E aí o porcelanato você não tem isso, já que ele é fabricado. Então você diminui essas perdas no processo e aí diminui o passivo ambiental. Por quê? Porque lá no ponto de extração, quando é uma pedra natural, fica toda a degradação do ambiente. E isso a gente chama de passivo ambiental. E aí, há algumas empresas, incluindo a Portobello, desculpa, gente, algumas empresas vão lá e fazem o remodelamento, né, o reflorestamento, o remanejamento dessa área, e aí cada área se comporta de uma maneira diferente. Viram áreas com outras atividades depois recuperadas sem esse passivo ambiental. Isso é muito importante, isso é um ponto fantástico para a sustentabilidade. E aí também, por outro lado, aumenta a durabilidade desse material no seu uso e aí diminui a necessidade de manutenção desse material dentro da habitação. Tudo isso misturado é porque o porcelanato é sustentável, que é o tema da live de hoje. Eu sou engenheira civil com pós-doutorado em materiais, especialmente em materiais sustentáveis. Então, por isso que eu tô aqui no canal da Portobello falando de sustentabilidade do porcelanato para vocês. Então, essas coisas mais técnicas que estão aqui, tem algumas perguntas, depois o pessoal da área técnica vai falar com vocês, vai responder vocês assim que é possível, sendo possível. E eu acho que é isso aí, pessoal. Tem mais alguma coisa de sustentabilidade? A parte de processo sobre sustentabilidade pode trazer para a construção. Uma coisa interessante é que em grandes prédios, aqueles de construtora, feito por construtora, eles gostam e é muito importante isso, as certificações. Acaba até agregando valor ao imóvel. E aí, se você usa um material sustentável, você consegue ganhar mais pontos para essa certificação. Então, fica ligado nisso também. Eu acho que tem um monte de pergunta técnica aqui, gente, que eu não consigo responder para vocês. O pessoal me ajudando aqui, fosco, igual, acetinado, obrigada. Porcelanato para parede de churrasqueiro, já teve live aqui falando disso. Aqui, olha, mais uma aqui de sustentabilidade. Você acha que a relevância da sustentabilidade nas empresas vai mudar? Cara, adorei essa pergunta. Vai mudar depois desse período que estamos passando?
Com certeza sim. Com certeza. Vai mudar as pessoas, a maneira que... Já mudou, na verdade. A maneira que as pessoas enxergam o seu ambiente. Seja a sua casa, seja o seu escritório, seja a sua empresa. Porque elas estão vendo a necessidade de ter saúde dentro da habitação. Isso é extremamente importante. Um outro ponto, é que as empresas estão vendo a diferença que o mundo está lá fora, sem muita gente andando, né? A diminuição das emissões atmosféricas estão, assim, incríveis, então não tem como mais falar, olha só, isso é coisa da sua cabeça, você está imaginando. Não. Agora temos dados para comprovar e comparar como influenciamos negativamente o nosso ambiente, o ambiente ao nosso redor. Então, na hora que a gente fala da relevância da sustentabilidade para essas empresas, nesse momento isso está sendo gerado. Então, isso é muito importante ficar ligado. Se você trabalha com sustentabilidade, se você tem material sustentável, com certeza esse produto vai ser mais utilizado. E aí, olha só, as meninas aqui da Porto Belo mandaram um recadinho do coração para vocês, que vai ter mais uma live específica, provavelmente não comigo, com o pessoal mais técnico, específica para essas dúvidas técnicas. E aí, fiquem ligados no Instagram aqui da Porto Belo, que eles vão anunciar para vocês o dia e a pessoa. Também vale lembrar que a Porto Belo tem o ArcTrends, né? Acho que muitos de vocês já conhecem o ArcTrends. É www.arctrends.com e lá tem vários textos que falam dos produtos e questões técnicas. É um espaço para os profissionais. Então, eu acho muito interessante vocês entrarem. Eu já entrei, já fiz pesquisas até para as minhas aulas. Eu tenho uma matéria lá na UF que chama Materiais de Construção Sustentáveis, eu acho que eu já falei aqui. E eu sempre busco material técnico, informação técnica de qualidade. Então, eu recomendo vocês irem lá no site do ArcTrends. Vou ver até se a gente consegue colocar uma publicação aqui depois da live, com arrasta aqui pro www, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Não deixa de ir lá conferir essas informações técnicas e também lá no YouTube da Porto Belo, que tem um monte de material interessante, legal, de qualidade, informativo para essas perguntas técnicas que eu não vou conseguir responder agora, tá bom? Deixa eu ver aqui, tô quase me despedindo já, tá, gente? Só técnico. Amo o tema sustentabilidade. Eu também. Obrigada. Eu adoro, gente. Corre lá depois no meu Instagram também para vocês identificarem isso. Olha, o pessoal do ArcTrends também colocou aqui o 0800, o saque 0800 648 2002. Vou repetir, gente, 0800 648 2002 para essas perguntas técnicas, tá bom? Aí vocês conseguem lá tirar as dúvidas. Também estou disposta a ajudar vocês. Manda para mim também as perguntas lá no Isa Valadão Isa com Z, tá bom? Eu espero vocês numa próxima live. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Porto Belo, de eu estar aqui batendo esse papo sobre sustentabilidade. Espero que vocês tenham gostado muitão, assim como eu. E ó, beijo para vocês e até a próxima. Tchau!